Vamos então abrir a palavra de Deus. Eu quero convidar você, né? Bom ver ali a família do pastor Marcelo ali, ó. Dona Geisa, os irmãos ali, tá certo? Deus abençoe. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Jeremias, profeta Jeremias. Profeta Jeremias, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 6. Jeremias, capítulo 18, verso 1 até o verso 6. Vamos colocar de pé para a leitura da palavra de Deus, ok? Está sendo colocado aí. Vamos ler juntos? Vamos lá? Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava em como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Pai querido, nós louvamos ao Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o teu Espírito venha aplicá-la ao coração de cada um de nós aqui na noite de hoje. Que sejamos, ó Deus, edificados, confrontados com a tua palavra aqui na noite de hoje. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue abençoando ricamente a tua igreja, ministrando, Pai, ao nosso coração. Queremos, ó Pai, neste momento, também rogar ao Senhor a tua bênção pela vida do presbítero Renato, toda a sua família, que o Senhor esteja consolando, ó Deus, e confortando o coração dos amados irmãos ali. Que o Senhor, ó Deus, derrame o teu bálsamo sobre a vida deles. Nós oramos, Pai, com gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus amados. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, ele remonta a um período, a um tempo de muita angústia vivida pelo profeta Jeremias. Durante muito tempo, ele apostara no futuro, acreditando que as coisas que Deus dissera a respeito de Israel iriam se cumprir. E como consequência, eles seriam uma grande nação, um grande povo. E de repente, ele percebe que os sonhos alimentados pelo profeta há tantos anos, pareciam que esses sonhos não estavam se concretizando. Esses sonhos, eles não estavam se materializando. Pelo contrário, sabe, parece que o tiro havia saído pela culatra. A situação estava indo de mal a pior. Eles não prosperavam economicamente, socialmente falando também não. Em termos de justiça, havia, sabe, no país uma tremenda corrupção. E eles, sabe, no aspecto também religioso, eles haviam se tornado pessoas extremamente empedernidas, afastaram-se do projeto de Deus, da proposta de Deus, da palavra de Deus para os seus corações. E para Jeremias, de fato, ele estava vivendo um momento de profunda angústia espiritual. Para o profeta Jeremias, algo havia se deteriorado, havia estragado. E ele não via, sabe, uma perspectiva de futuro. Ele não via uma perspectiva de esperança. O profeta, ele está a ponto, sabe, de desistir. Ele está a ponto, sabe, de olhar para trás. Ele está perdendo as suas esperanças. Ele olha e não vê algo que pudesse animá-lo. Ele não vê algo que pudesse fazer com que, de fato, ele pudesse prosseguir de uma forma entusiasmada. Ocorre, porém, que
quando Jeremias ele entra nessa depressão. E quando você lê o livro de Lamentações de Jeremias, você percebe, sabe, a situação de Jeremias, a profunda depressão que ele estava vivendo. Sabe, quando ele está vivendo esse tempo, ele começa a se agonizar intimamente. Ele começa a perder o seu vício interior. Ele começa a deixar escapar a possibilidade de sonhar. Até que ele então ouviu a voz de Deus dizendo para ele: Jeremias, faz o seguinte, hoje você não vai ficar em casa. Você abre a porta logo de manhã, você sai pela rua da cidade, você anda pelas esquinas e você vai dar uma chegadinha na casa do oleiro. Você chega lá, Jeremias, o homem está trabalhando no barro. Ele está fazendo lá os seus artefatos. Ele está fazendo outras coisas. Chega lá e observa o trabalho, sabe, daquele homem. E mesmo sem entender exatamente a ordem de Deus, aquilo que Deus queria, Jeremias nos diz a palavra de Deus que ele sai e ele vai à casa do oleiro. E lá ele fica observando aquele homem trabalhando. Aquele homem pegando, sabe, naquela máquina, pedalando ali, sabe, e pega o barro, e ele amassa o barro, sabe, ele movimenta aquele barro pegajoso, ele joga água naquele barro, sabe, e ele vai trabalhando, ele vai moldando aquele vaso, ele começa a girar aquele vaso ali naquela roda, e de repente, sabe, então a mão, aquele vaso começa a tomar um formato, ele começa a tomar contornos especiais, ele vai crescendo, ele vai adquirindo uma aparência, ele vai adquirindo uma forma aos olhos de Jeremias. E o oleiro bate e bate, ele aperta, e aquele, sabe, barro vai subindo, ele vai ganhando a forma de criação. E Jeremias continua observando, ele continua estarrecido, ele continua olhando aquela obra a se consumar. E de repente, quando parece que aquela obra vai terminar, quando parece que o vaso vai tomar, sabe, a forma final, o estrago acontece. Aquele vaso, ele desmorona, ele cai. E Jeremias certamente ficou extremamente frustrado. Ele deve ter dito: hoje não é mesmo meu dia de sorte. Como muitos dizem, eu levantei com o pé esquerdo hoje. Por que é que Deus mandou que eu viesse aqui? Porém, queridos, o oleiro, ele não desiste, sabe, do barro. O oleiro, ele toma novamente, sabe, aquele barro, e ele bate, e ele soca, ele umedece, ele espreme, ele reinicia aquela obra, e novamente, sabe, aquele barro, ele vai ganhando forma, ele vai dando origem a um novo vaso. É o resultado de um novo projeto que aquele oleiro, ele vai fazendo. Ele sofistica aquele barro, ele transforma, sabe, aquele vaso, aquele barro agora num maravilhoso jarro. Com figuras, sabe, imaginando ali naquele vaso projeções. E depois de tudo, ele leva aquele vaso para o forno e uma vez pronto, ele coloca aquele vaso na prateleira. E depois dele testemunhar todo aquele processo daquele oleiro, então Deus vem e fala com Jeremias. Deus, sabe, se manifesta novamente a Jeremias. E Deus diz: Jeremias, se o oleiro não desistiu do barro, que estragou nas suas mãos, você acredita que eu vou desistir do meu povo só porque algo não deu certo numa primeira empreitada, numa primeira tentativa? Você acha que eu vou desistir? Jeremias, eu quero dizer para você que eu não sou Deus que entrega os pontos, Jeremias. Eu não sou esse Deus que entrega, sabe, os pontos.
Eu creio nos meus sonhos divinos, Jeremias. Quero dizer para você, Jeremias, que eu tenho poder para insistir naquilo que estragou. Eu tenho poder para insistir naquilo que, deteriorou e transformá-lo numa outra coisa, Jeremias. Eu quero que você entenda isso. Eu quero, Jeremias, que você vá para casa, que você enxugue as suas lágrimas, que você levante a sua cabeça, que você olhe para frente, Jeremias. Eu quero dizer, Jeremias, que você pode apostar tudo na minha vontade. Porque a minha vontade é boa, é perfeita e é agradável e ela há de se cumprir, Jeremias. Esse Deus bom, Ele não aceita a tragédia como a última palavra. Ele não aceita a desgraça como a última palavra. Não. Pelo contrário, tudo vai recomeçar. Tudo vai recomeçar. Tudo será, restabelecido num belo marco de esperança para o futuro, Jeremias. E você, de repente, meu irmão, minha irmã, aqui nesta noite, pode estar se perguntando, pastor, o que é que isso tem a ver comigo? O que é que isso tem a ver comigo? O que eu quero dizer para nós, queridos, é que o Deus que disse a Jeremias é o mesmo Deus que pode dizer para mim e para você e para qualquer outra pessoa. E frequentemente Ele está dizendo que enquanto nós estamos envolvidos com o desejo de tecer, de construir a vida, um relacionamento, uma família, vínculos, seja com o marido, seja com a mulher, os filhos, o trabalho, os pais, os amigos, quem sabe? Reconstruir, o casamento ou investir num determinado projeto e apostar tudo nele. Eu quero dizer para você que eu sou o mesmo Deus de Jeremias e quero dizer para você que se você olhar para mim, você pode investir a sua vida, os seus empreendimentos que se estragaram, que não deram em nada, que eu estou pronto, para restaurar, para trazer de volta e consertar aquilo que estragou. Jeremias não acabou, não. Talvez nós muitas vezes pensamos que acabou alguma coisa na nossa vida. Acabaram-se os sonhos, os projetos, nada que eu faço dá certo. Deu errado, eu vou desistir, vou parar. Eu quero compartilhar com vocês aqui nesta noite, então, algumas lições preciosas para nós, que esse texto nos ensina. A primeira delas, queridos, é que afirma que a vida ela é feita de coisas ordinárias. Presta atenção nisso. A vida é feita de coisas ordinárias. A vida não é feita de grandes construções, nem de material preciosíssimo. Tudo que é relacionado a ela tem a ver com o ordinário, com o essencial. E isso porque, queridos, é feito de barro. E essa afirmação, ela é absolutamente forte para mim e para você. Porque cada um de nós descobre todos os dias, que as grandes catástrofes, elas não acontecem em função de grandes temas, de grandes situações, e sim de ser natureza humana, e sim de ser barro. Em função de pequenas coisas, como muitas vezes a falta de um bom dia, de uma boa tarde, de uma boa noite, a falta muitas vezes de um beijo, de um abraço, de um toque, de um sorriso, de uma gentileza, a falta de gesto. Enfim, queridos, qualquer coisa é essencial, simples. Como o sorriso pela manhã, ao acordar, ao sair de casa, para o trabalho, ao chegar de volta em casa.
Queridos, é a ausência dessas pequenas coisas, é a ausência dessas pequenas atitudes que acaba arruinando drasticamente o projeto de vida de muitas pessoas. Pois o ordinário, ele é essencial. E a vida é feita dessa essencialidade. Essa semana mesmo atendi um casal da igreja, que tanto a esposa quanto o esposo reclamaram muito, sabe, dessa essencialidade, dessas coisas pequenas. E eu disse para eles, olha, veja bem, aqui não tem adultério, não tem traição, não tem, vamos dizer, algo grande. Mas as pequenas coisas que vocês colocaram aqui, levou o casamento de vocês a uma situação que vocês estão vivendo hoje. Essas coisas, queridos, pequenas, elas são essenciais na nossa vida. E às vezes a gente para de dar atenção a essas pequenas coisas. Esquecemos que a vida é feita de coisas ordinárias. Estamos buscando coisas extraordinárias. Esperando acontecimentos extraordinários para que a vida melhore. Mas muitas vezes é o ordinário que está faltando. São as pequenas coisas que estão faltando. Mas a segunda lição que esse texto nos dá, aqui, por intermédio de Jeremias, e que também é muito forte, é que diz que, num certo sentido, a vida ela é feita do ordinário, que é essencial. Em outras, nós devemos saber que a própria contextura da vida, ela é muito frágil, ela é fraca. E isso, meus irmãos, é importante ir muito devagar com o barro. É preciso ver como que nós tocamos a alma dos outros. É necessário observar e reconhecer que muitas vezes os nossos gritos ríspidos em casa, sabe, tem às vezes impactos e ecos muito mais profundos do que nós imaginamos. Você gritou, foi embora, mas a alma da mulher ficou lá, ferida, machucada, ou do marido. Tal como a minha, a sua, queridos, o material é o mesmo, é barro. Profundamente impressionável, registrável. Nós somos suscetíveis às pressões externas, todos nós. Às vezes você se foi, mas as marcas ficaram. As cicatrizes ficaram. A maneira como você lidou com o filho, com a filha. E às vezes você fica sem saber a razão por que as coisas arruinaram. Porque as coisas azedaram. Sabe, queridos, arruinou-se porque quem lida, sabe, com a alma, está lidando com o material, que é, sabe, sensível. E muitas vezes a gente lida, sabe, de forma brusca, dura. Talvez você pai, você mulher, filho. Talvez isso seja agora mesmo, se lembrando de situações nas quais algumas das atitudes, ainda que aparentemente não tão fortes, deixaram perturbações.
deixaram reverberações na alma, no coração. Deixaram angústias na mente. E há décadas, isso não sai de lá, isso acumula. E eu volto a citar esse casal que eu atendi. E ele disse, pastor, tem 19 anos, que ela disse isso, que ela falou isso. "19 anos, um casal, com uma palavra que machuca, que não lidaram com as situações, mas uma palavra deixou uma marca, deixou lá uma impressão naquela alma. E de repente, queridos, essas coisas fazem com que o vaso da existência humana, ele se arrebente, ele se espatife, sem que se atine para a razão. A terceira lição que aprendemos aqui, queridos, é que nós precisamos saber que esse material ordinário, que cada um de nós tem dentro de si, ele é essencial. Ao mesmo tempo, pelo fato de ser frágil, nós temos que tocar uns nos outros com extremo cuidado e delicadeza. Acontece, queridos, que a palavra de Deus, ela afirma que esse material, ele é recuperável. Ele diz que tem jeito. Ele diz para nós aqui nesta noite que dá para recomeçar, dá para fazer de novo. A gente não precisa continuar com a vida miserável. A gente não precisa, continuar um vaso estragado. O Senhor do Universo, o nome deste Deus Criador do Universo, que se manifestou, a vida humana, que tomou altura, que tomou cor, que tomou cheiro, que tomou pele, que tomou brilho nos olhos. Essa pessoa é Jesus de Nazaré. E Ele tomou sobre si as minhas dores e as suas dores. Ele que foi humilhado, que foi ultrajado, que foi rejeitado, que foi abandonado, que foi cuspido, que foi tido como um pária. Ele foi àquela cruz e tomou o meu lugar e o seu lugar, tomando a minha dor e a sua dor, para que, ao olharmos para Ele, nós possamos, ser renovados, restaurados, revigorados. E é esse Jesus que tem a última palavra na minha vida e na sua vida. É Ele. Eu quero dizer para você nesta noite, eu preciso garantir para você, que aquilo que estragou na sua vida, Ele não desiste de restaurar. Ele não desiste de refazer. Ele é o Deus que tem prazer em restaurar o nosso coração, em restaurar a nossa alma, restaurar a nossa vida. Nosso Deus é um Deus apaixonado com a gente.
Nosso Deus é o Deus que nos vê, que nos toma nas suas mãos, que nos carrega no colo, que diz: tu és meu, eu te amei. E Ele nos amou de tal maneira que Ele nos deu o seu Filho Jesus Cristo. Meu querido, querida, talvez nessa noite você diga: o projeto do meu pai e da minha mãe não deu certo. Tudo que meus pais investiram em mim, sabe, se deteriora. Mas eu quero dizer para você, menino, menina, que Deus não desiste. Eu pergunto para cada um de nós aqui nesta noite: alguma coisa estragou na sua vida? Alguma coisa deteriorada na sua vida, nos seus relacionamentos, nas suas emoções? O quê? Por meio desta palavra, eu venho dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, que Deus não desistiu de você. Ele não desiste de nós. Ele está te vendo. Ele te conhece. Ele sabe quando você assenta e quando você levanta. E não tem como você fugir dele. Se você subir aos céus, ele lá está. Se você fizer a sua cama no mais profundo abismo, lá está ele também. Se você disser: eu vou tomar as asas da alvorada e me deter no confim dos mares, lá vai guiar, a mão dele vai te guiar. Se você falar: olha, as trevas me encobrirão, para ele as trevas e a luz são a mesma coisa. A melhor coisa é você se apresentar para ele e dizer: Senhor, aqui estou. Tem algumas coisas estragadas na minha vida, Senhor. E eu desisto de correr, de me esconder. Eu desisto de fazer de conta que não está acontecendo. Eu vou parar de jogar esse negócio para debaixo do tapete, Senhor. Porque eu tenho um Deus maravilhoso, poderoso. Eu tenho um Jesus que já passou tudo que eu passo. E muito mais. E Ele diz que eu não vou te deixar, eu nunca te deixarei, eu nunca te desampararei. Você tem um Jesus que tomou sobre si as suas dores, as suas enfermidades. Sejam espirituais, emocionais, físicas. E você pode chegar junto ao trono da graça, para você encontrar socorro em tempo oportuno. A agenda de Deus está aberta para você, para você. Você não precisa de esperar. É só chegar. Se você se dispuser a chegar diante dele, Deus vai, sabe, colocar a mão na massa. Ele vai de fato refazer o projeto da sua vida. Se verdadeiramente você se dispuser a se colocar inteira e plenamente nas mãos dele. Que o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra, essa reflexão aqui nesta noite, no seu coração, na sua vida. E você como um barro, que você seja um barro maleável, não endurecido, mas que você seja um barro moldável nas mãos do oleiro. Ele quer fazer de novo. Vamos ficar de pé, vamos orar neste momento. Coloque a sua vida diante do Senhor nesse instante. Olhe para dentro do seu coração, para dentro da sua vida. Talvez algo estragou. E você diz: não tem jeito comigo. Eu quero dizer para você que tem jeito. O oleiro está aqui
neste lugar. Ele se importa com você. Deixa Ele colocar a mão na massa. Ele quer fazer de novo. Ele quer reconstruir sua vida. Ele quer restaurar sua vida, o seu coração. Ele é o Deus da restauração. Você crê nisso? Você crê nisto? Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra aqui na noite de hoje. Ó Deus, aqui estamos nós. Ó Deus, barro. Ó Deus, na mão do oleiro. Ó Deus, e nós nos colocamos como, ó Deus, uma massa moldável. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha fazer de novo aquilo que estragou na nossa vida. Muitas vezes nós estamos caminhando sem sentido, sem significado. Nada dá certo, tudo estraga. Talvez você anda se culpando, dizendo: eu já estraguei tanta coisa na vida. Eu já prejudiquei tanta gente. Eu já causei tanta dor. Ó Deus, em nome de Jesus, trabalha no coração de cada um aqui na noite de hoje. Para que aqueles que assim pensam, ó Deus amado, possam ver que há perdão, há restauração, há cura. Ó Deus, abençoe esse menino, essa menina. Ó Deus, que eles possam sonhar os sonhos do Senhor. Ó Deus, restaura nesta noite. Traga cura. Traga renovo espiritual. Traga uma libertação, meu Deus amado. Nós te pedimos em nome de Jesus. E que a gente aprenda, meu Deus. Reaprenda as coisas ordinárias. Como dar um bom dia, uma boa tarde, dar um beijo. Às vezes nós já esquecemos disso e ficamos até com vergonha de fazê-lo. Nos ajude a entender, Pai, que a vida é feita de coisas ordinárias, comuns. Espírito Santo de Deus, vai trabalhando no coração de cada um de nós aqui hoje. E que o Senhor traga uma cura para o nosso coração. Que a gente entenda que muitas vezes, ó Deus, o Senhor vai pegar a massa, vai doer. Porque o Senhor vai espremer, vai. Mas é necessário. Que cada um de nós aqui tenha um coração plenamente aberto para o Senhor. Espírito Santo de Deus, vai agindo de forma graciosa e poderosa em nossos corações, para a honra, a glória e o louvor do nome do Senhor. Nós confiamos em Ti. Nós entregamos nossas vidas nas mãos do Senhor. Este barro nós entregamos na mão do oleiro. Faz de novo, Senhor. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Pode sentar, irmãos.